Com uma rotina cada vez mais complicada, muitas vezes é difícil lidar com determinados aspectos do nosso relacionamento, seja com familiares, amigos, cônjuges, colegas de trabalho. Se você é uma pessoa que costuma sair do eixo com facilidade, talvez esteja experimentando um desequilíbrio emocional. Sempre na nossa vida existirão situações desagradáveis. Algumas servem como aprendizado, outras não. Independente disso, é importante saber lidar com as instabilidades emocionais, para que nós possamos ter maior qualidade de vida. Assista o vídeo para saber mais sobre esse assunto. Oi pessoal, eu sou Elaine Albano, psicóloga, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Normalmente, as pessoas que sofrem de desequilíbrio ou descontrole emocional apresentam alterações frequentes e inesperadas de humor, além de reações desmedidas a má notícias e acontecimentos inesperados. Antes de tudo, é importante deixar claro que todos nós já passamos por alguma situação de descontrole emocional, quando reagimos de uma forma inesperada a pequenos imprevistos. Vamos pensar, por exemplo, que você tenha ido a uma papelaria e comprado blocos de post-it para fazer determinadas anotações no seu trabalho. Só que quando você chega no trabalho do dia seguinte, você se dá conta que você esqueceu esses blocos em casa. Aí você tem a alternativa de pegar emprestado com alguém ou até de deixar para fazer as anotações no dia seguinte. O problema é quando aquilo se torna um empecilho tão grande que afeta o restante do seu dia, te deixando irritado, mal-humorado, nervoso. Esse é apenas um exemplo de como um pequeno problema se transformou numa grande fonte de estresse para você. Muitas pessoas passam por situações desse tipo no decorrer do dia, perdendo o controle por várias vezes durante o dia, diante de determinadas situações que podem ser vistas até como pequenas. Muitas pessoas são conhecidas por terem uma personalidade forte. Elas costumam ter reações exageradas, são impacientes e encontram motivos para discutir o tempo todo. Geralmente, quando convivemos com pessoas assim, temos até um certo receio de falar determinadas coisas, pois sabemos que qualquer coisa pode fazer com que elas explodam. E é comum que essas pessoas pensem que isso é somente um traço de personalidade, que elas são assim e não dão a devida importância para isso. Elas não percebem que sofrem de um descontrole emocional e não procuram ajuda, achando que essa característica não dá para ser mudada. Em certos casos, essa personalidade forte indica transtornos de humor e de personalidade que nunca foram tratados. Eles costumam trazer dificuldades para a própria pessoa que sofre com esse descontrole e com sentimento de culpa, e também para amigos, colegas de trabalho e familiares que estão sempre esperando e com medo de uma reação agressiva. Muitas situações podem nos levar a perder o controle das nossas emoções. O desequilíbrio emocional pode ter uma causa específica, como uma sobrecarga de trabalho, o término de um relacionamento, uma situação traumática ou um desentendimento familiar. Ele frequentemente é causado por situações que vão se acumulando, causando estresse. Mas ele também pode ser relacionado com a forma que a pessoa foi criada, incentivado pelo comportamento de pessoas próximas, que via aquela reação nas outras pessoas e tendia a repetir aquele comportamento. Por exemplo, uma mãe que tinha um descontrole emocional sempre tende a descontar a sua raiva e a sua irritação nos filhos. E como resultado disso, os filhos precisam lidar com uma sobrecarga de sentimentos negativos, levando esses filhos a um descontrole emocional também. As pessoas desequilibradas emocionalmente geralmente notam os seguintes sintomas: dificuldade de concentração. Por estar lidando com emoções tão conflituosas, a pessoa tem uma dificuldade de se concentrar, seja em tarefas domésticas, do trabalho ou escolares. Nesse caso, a falta de atenção pode levar a uma baixa produtividade, gerando assim uma cobrança por parte dos superiores. Com isso, o nível de ansiedade vai aumentar, tornando a pessoa ainda mais improdutiva. Por isso é necessário cuidar da saúde mental antes que essa situação se torne uma bola de neve.
Outra questão são os sintomas físicos. Normalmente essa é uma forma do corpo mostrar que a sua mente precisa de cuidados. Recentemente eu fiz um vídeo aqui falando sobre somatização. Vou deixar o link no final desse vídeo para que você possa entender um pouco mais do que eu estou falando sobre isso. Os sintomas mais comuns nesse caso costumam ser dores de cabeça, dores musculares e questões gastrointestinais. Esses sintomas são somáticos, ou seja, é comum que a pessoa procure o médico e não consiga descobrir nenhuma causa para esses sintomas. Dificuldade para dormir. É comum as pessoas passarem noites em claro, refletindo sobre seus problemas, remoendo situações, pensando em questões que precisam ser solucionadas. Costumam ser muito ansiosas e por isso não conseguem dormir, mesmo quando estão muito cansadas. Irritabilidade. Como nós vimos antes, as pessoas que sofrem do desequilíbrio emocional tendem a reagir de maneira exagerada a várias situações. Essa reação geralmente é agressiva, tudo vira motivo para discussões e a pessoa se exalta e trata os outros com rispidez. Essas pessoas podem apresentar uma convivência difícil no ambiente de trabalho, puxar briga no trânsito, ter desentendimentos com a família, além de brigar com filhos sem motivo. Será que você sofre de desequilíbrio emocional? Antes de tudo, é necessário reconhecer o problema. Vamos fazer um exercício juntos? Você vai precisar refletir sobre algumas questões. Pode ser interessante anotar num papel ou no bloco de notas do celular para você analisar essas respostas posteriormente. Faça uma autorreflexão. Será que as suas reações ultimamente condizem com o tamanho dos seus problemas? Você tem se sentido emocionalmente cansado? Tem descontado isso nas pessoas que te cercam ou em atitudes no dia a dia? Depois de pensar sobre isso, é importante analisar a origem do problema. Tem relação com o seu trabalho, com o seu relacionamento ou com a sua vida? Ou será que isso é uma questão mais antiga que te acompanha desde a infância, adolescência até os dias atuais? Se você reconhece o problema, já deu um primeiro passo. Porém, é importante seguir em frente e continuar se esforçando para melhorar a sua qualidade de vida e a daquelas pessoas que convivem com você. Para isso, eu trouxe algumas dicas que podem te ajudar a lidar com isso. Primeiro, corte o mal pela raiz. Se você já reconheceu o problema, talvez você consiga perceber de onde ele vem. E aí, seja possível encontrar uma alternativa para se livrar dele. Se é uma sobrecarga de trabalho, converse com seu chefe, com seus colegas de trabalho. Quem sabe você consegue distribuir as suas atribuições. Da mesma forma, se isso tem a ver com as suas relações pessoais, converse com quem você está convivendo, com o causador dessa situação. Talvez vocês encontrem juntos uma alternativa. E caso não seja possível encontrar essa alternativa, de repente é o momento de encerrar essa relação. Outra dica é respire fundo. Sempre que você perceber que está à beira de um ataque de nervos, à beira de explodir, pare, pense sobre essa situação, tire um tempo antes de reagir. Se precisar, se afaste do ambiente. Muitas vezes, a sua primeira reação é mais negativa. E se você conseguir tirar um tempo, conseguir refletir e pensar que isso só vai te fazer mal, após essa reflexão, talvez você consiga reagir de uma forma diferente. Em desentendimentos familiares, a reação agressiva pode magoar outra pessoa, pode ofendê-la, te levando a perder a confiança dela. Então, tente pensar antes de agir. Isso vai te ajudar bastante. Lembre-se que o seu descontrole não te define. Muitas vezes, o desequilíbrio emocional é causado por situações que estão fora do seu controle. Trabalho, família, perdas, traumas. Portanto, não se culpe em excesso e nem deixe de praticar o autocuidado. Você precisa assumir as responsabilidades sobre as suas emoções, mas isso não significa que você deva se enxergar como uma pessoa ruim e que não merece carinho e afeto. Busque manter a autoconfiança.
Estar passando por um momento difícil pode te fazer pensar em si mesmo de uma forma negativa. Tente se lembrar que o seu problema emocional não define a sua personalidade. Você ainda tem as mesmas habilidades e continua sendo um bom profissional e uma boa pessoa, apesar dos momentos ruins. E a última dica é: procure uma ajuda profissional. É muito difícil voltar à sua rotina e deixar o descontrole emocional para trás sozinho, principalmente porque essa questão pode ter origem em situações mais profundas que precisam ser analisadas com cuidado. Bom, espero ter te ajudado. Como eu costumo fazer, eu vou deixar na descrição desse vídeo a indicação de alguns livros, caso você queira se aprofundar mais nesse assunto. E caso você ainda não esteja inscrito no canal, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com familiares, com colegas, ok? Até o próximo vídeo, pessoal!